nome é Rodrigo Dias, sou psiquiatra, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, especificamente do grupo de pesquisa em transtornos bipolares e do núcleo de telemedicina da faculdade. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre transtorno bipolar na mulher e transtorno de humor de um modo geral, tanto na mulher quanto qualquer outro tipo de abordagem. Mas para a gente começar, eu vou pedir para vocês estarem interagindo, vocês perguntem a hora que quiser. Qual seria a melhor abordagem do transtorno disfórico pré-menstrual comórbido com transtorno bipolar? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu da internet na nossa mala direta. Na verdade, assim, a gente tem que falar o seguinte: existem dois conceitos aí embutidos. O transtorno disfórico pré-menstrual é uma coisa, e existe o conceito de exacerbação pré-menstrual, que é a piora dos sintomas pré-menstruais. Então, o transtorno disfórico pré-menstrual é para quem tem os sintomas que que aparecem especificamente antes da menstruação e eles desaparecem depois. E a exacerbação pré-menstrual é, uma vez você tendo a presença dos sintomas na fase pré-menstrual, após a menstruação você mantém esses sintomas, quer dizer, é algo que ficou intensificado. De um modo geral, a prevalência desses sintomas, né, da exacerbação pré-menstrual é muito comum. Os estudos mostram que por volta de entre 50% e 65% das mulheres com transtorno bipolar vão referir que existe uma piora, mas exacerbação pré-menstrual. Já o transtorno disfórico pré-menstrual, ele é muito menos prevalente. Ele é menos prevalente, tanto na população como na comorbidade com o transtorno bipolar. Então, a comorbidade, com a comorbidade, a gente chega num perfil próximo de 5, 10%, que é basicamente quanto que tem de transtorno disfórico pré-menstrual também na população geral, né? E a abordagem do transtorno disfórico pré-menstrual. O que a gente tem? Transtorno disfórico pré-menstrual é tratado com inibidor de recaptação de serotonina. Essa é a medicação de primeira linha. Só que a gente sabe que para o transtorno bipolar a gente tem um problema muito intenso, que é a virada maníaca e a presença de sintomas maníacos e eventualmente uma entrada num estado misto também. Então não existe ainda também uns estudos mostrando quais seriam uma abordagem preferencial. O que a gente tem visto na literatura com experiências pessoais, e só tem um estudo, na verdade pequeno, é o uso de antipsicóticos de segunda geração. Basicamente, você pode estar usando tanto a quetiapina ou olanzapina, como você pode estar usando a aziprazidona. Essas seriam as três indicações. Especificamente, a quetiapina e a aziprazidona poderiam ter um efeito um pouquinho melhor pelo fato delas terem uma ação serotoninérgica um pouquinho mais aumentada, maior do que os outros antipsicóticos. Então, você poderia estar adicionando isso. Outros estudos mostram também que se a paciente estiver bem estabilizada com os estabilizadores de humor, as queixas de exacerbação pré-menstrual diminuem bastante. Então haveria também uma questão de você estar com a medicação num nível terapêutico melhor, diminui essa queixa. Então leva às vezes a gente pensar que você está tendo, como é que eu posso dizer? Talvez você não tenha atingido a dose ideal de tratamento dessa paciente com transtorno bipolar, porque ela está apresentando a exacerbação pré-menstrual e não o transtorno disfórico pré-menstrual exatamente. A depressão durante a gestação, a primeira coisa mais importante, que é bem difícil da gente ver, primeiro fazer o diagnóstico, né? Porque a gente pensa, você começa a gravidez, você tem sono, você tem cansaço, você tem uma certa labilidade emocional própria das alterações hormonais, provavelmente nos primeiros meses. Então, às vezes, as pessoas confundem isso com alterações normais. Então, se você está na frente de uma paciente que já teve episódios depressivos anteriores,
sem estar grávida, e começa a ter os sintomas durante a gravidez, a gente assim, olha, pode ser a depressão. Outra coisa é avaliar se ela teve uma interrupção da medicação na hora que descobriu que está grávida. De um modo geral, 50% das gravidezes não são planejadas. Então a paciente às vezes descobre, ela chega no teu consultório, já está com 1 mês e meio, 2, né? Tô grávida, parei com a medicação. A gente sabe que parar com a medicação aumenta o risco de recaída em 5, 6 vezes. Então nos próximos 3 meses a maioria dos pacientes vão estar recaindo, né? Isso vai ter um impacto negativo na gravidez. Então assim, não existe, em relação aos antidepressivos, não existem ensaios clínicos, né? São dados de como a gente fala, são dados de vigilância epidemiológica, estudos de acompanhamento que trazem os dados sobre o uso de antidepressivos na gravidez, e normalmente o que a gente lança a mão são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, são os que mais têm dados falando disso. Então você imagina, a fluoxetina tem mais dado. Por quê? Porque é mais antiga. Né? Depois vem o citalopram e a sertralina. Então, eu sempre faço uma opção, quando eu estou com as pacientes que têm depressão, chegam deprimidas e estão grávidas e precisam iniciar uma medicação, primeiro, que fase da gravidez nós estamos, no primeiro semestre, segundo semestre ou terceiro semestre, né? Uma vez estando no primeiro trimestre, a gente esperar até as 12 semanas, cardiologicamente, 8, 10 semanas já está tudo formado. Então você pode até pensar na malformação cardíaca uma coisa, malformação neurológica é outra. Então, muitas vezes a gente espera. Se for um quadro mais leve, você pode tentar conduzir o caso só com psicoterapia. E tiver uma rede de apoio bem adequada, você pode tentar manter só com a psicoterapia. Se você já vê a indicação de um quadro de entrada de medicação, pensamento suicida, estou falando as coisas mais intensas, você vai entrar com a medicação. De preferência, sempre com alguém da família, para estar conversando com essa família, porque você vai ouvir de milhões de pessoas, antidepressivo isso, antidepressivo aquilo, como é que vai ser no parto, como é que vai ser na amamentação. Então é uma hora de você esclarecer para essa paciente e para a família dela, municiar de todo tipo de informação que você pode. Eu tenho uma preferência, porque eu sempre penso o seguinte: se a paciente está com depressão ou sintomas de depressão durante a gravidez, o risco de depressão puerperal aumenta muito. Então eu penso sempre numa medicação que eu vou manter no puerpério, porque já aumentou o risco ela já é uma paciente com grande risco de depressão puerperal. Então qual que é uma medicação que pode ser mantida? Eu tenho uma certa preferência pela sertralina. Por que eu gosto da sertralina? Amamentação. É onde tem dado de literatura que tem a menor passagem para o leite materno. Não que as outras o que passa traz algum tipo de problema. A gente vê que é muito pouco problema com o inibidor seletivo de recaptação de serotonina para as crianças, é uma coisa de questão de monitorização. O inibidor seletivo que tem alguns dados que por ter esse dado a gente evita é a paroxetina. Existiram alguns relatos de caso de malformações cardíacas, tá? De alterações cardíacas relacionadas à paroxetina. Então, por conta disso, a gente resolveu. Eu não uso pessoalmente. Existia também alguns relatos de uso de antidepressivos e a criança logo que nasce, claro, tem a síndrome de descontinuação, que pode existir em algumas crianças, como nos adultos, e associação com hipertensão pulmonar, né, com fluoxetina. Só que assim, uma boa parte desses trabalhos, essas observações, depois não se confirmaram. Mas, na dúvida, a gente não sabe se existe um grupo de pacientes propensos, né, a alguma situação, ou você tem as condições de parto, você tem uma série de outras coisas. Assim, o mais importante é, primeiro, não deixar de tratar, de qualquer maneira. Tem que ser tratada a depressão. E, se puder entrar com a medicação, eu não vejo problema nenhum.
Caso tenha uma paciente já deprimida que quer engravidar, daí é outra história. Vamos planejar uma gravidez? Se no relógio biológico dela pode se planejar, vamos esperar episódio, retirar a medicação se ela quiser. Muitas pacientes resolvem, mesmo com a medicação, continuar, né? Continuar com a medicação. E assim, agora que estão saindo os estudos de que se tomar medicação durante a gravidez, né? O que acontece com o desenvolvimento da criança? Existem alterações, sim, de desenvolvimento, de aprendizagem, não logo nos primeiros anos, mas mais na pré-escola e na alfabetização. Daí a gente entra também, para mim, é um viés, é uma coisa que a gente confunde, que é a questão. A criança também tem uma mãe deprimida, tem um ambiente também que não é legal de estímulo. Então a gente sabe que os 2, 3 primeiros anos, para o estímulo e desenvolvimento neurológico da criança e para, vamos dizer assim, para profilaxia de transtorno mental, é fundamental. Então a gente tem que criar toda uma condição de rede de apoio, de ambiente, de estrutura para essa paciente. Então não é simplesmente a gente dar o remédio, a medicação, né? O antidepressivo de escolha, para mim, é a sertralina, mas não existe nenhum melhor, nenhum outro pior do que o outro, e com uma grande ressalva para a paroxetina, né? Em relação aos outros, e a gente tem que avaliar também as condições de gravidez e tudo. O que mais influencia acaba sendo o ambiente para a gravidez. Sim, a história pregressa de qualquer tipo de transtorno de humor, mas o ambiente, a falta de rede de apoio e as condições de estresse são os que mais influenciam na presença de depressão da gravidez. Doutor, eu queria fazer mais uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, eu continuo aqui fazendo mais um. O senhor tem alguma experiência na saúde da mulher, as mulheres no climatério, que apresentam o quadro depressivo, fazendo a terapia de reposição hormonal, não precisar usar o antidepressivo, ou eles têm que ser feitos em conjunto? Porque o estrogênio, quando ele está baixo, ele desencadeia quadros depressivos, né? Então, se eu tenho alguma experiência de só fazer a terapia de reposição hormonal, estabilizar esse estrogênio, ou associar também um antidepressivo por um período curto? Meu mestrado foi sobre isso. Meu mestrado foi sobre isso. A gente tem que dividir assim eu gosto de falar assim, você tem a perimenopausa, que seria antes da última menstruação, que é quando começam as oscilações, e depois você tem a pós-menopausa, logo depois, no primeiro ano, 1, 2 anos, e depois você tem a pós-menopausa tardia. A gente tem 3 respostas diferentes à reposição hormonal. Na perimenopausa, se a paciente tem quadros leves ou moderados, ela pode sim responder só a reposição hormonal. Se ela tem um quadro depressivo recorrente e que você está experimentando uma recaída do quadro nessa fase, você necessariamente tem que estar entrando com antidepressivo. Vai fazer diferença se ele estiver associado com a reposição hormonal nessa fase? Vai. Faz alguma diferença, mas você tem que colocar você tem que avaliar para essa paciente se ela tem condições biológicas para estar recebendo a reposição hormonal. Problemas de endométrio, problemas de câncer de mama, se ela não é uma candidata, se ela tem um risco para receber reposição hormonal. Não são todas. Existem algumas medicações que podem substituir ou que podem diminuir, em vez de você dar tanto o antidepressivo ou você dar a reposição hormonal, você pode associar a medicação que são o tamoxifeno, que são os antagonistas de receptores de estrogênio, que eles teriam também uma ação em alguns pacientes, principalmente os pacientes que têm muita irritabilidade, muita agitação, nesses casos. Mas também ainda é em dúvida, não é uma coisa bem estabelecida na literatura. Então, pode-se sim simplesmente associar o antidepressivo, associar a reposição, como dar o antidepressivo. Algumas outras terapias alternativas, as coisas com soja, né, com óleo de soja, extrato de soja, prímula, essas coisas, não tem uma comprovação científica. Gabapentina e a pregabalina, né, eles têm uma ação que reduz
os sintomas vasomotores que podem estar ou não relacionados com a depressão nessa fase. E os inibidores de recaptação de serotonina são os que melhores têm resposta. A venlafaxina e a desvenlafaxina também tem uma resposta muito boa e teriam indicações para estar fazendo uso nessa, porque elas também teriam uma ação sobre os sintomas vasomotores, que seriam os fogachos. Tá? Algumas teorias relacionam os fogachos, né, porque à noite, o que você tem? Você tem suor noturno e alteração, e vem aquele calor, a onda de calor, e a pessoa acorda. Ou tem uma alteração de sono. E tem uma corrente de pesquisadores que acredita que os quadros de humor, de alteração de humor, são decorrentes dessas alterações. E a gente tem outras pesquisas que já estão mostrando que isso não é tão forte isso. Tem um grupo de pacientes que tem um grupo de outros pacientes que não vão, de outras pacientes que não vão ter esse tipo de alteração decorrente dos fogachos. Mas os antidepressivos também diminuiriam esses fogachos. Eles servem também como de alternativa para as pacientes que não podem receber reposição hormonal, né? Então eu diria que a gente tem essas opções. Lembrar que depois da menopausa, como o nível de estrogênio vai praticamente para zero, a fazer a associação do estrogênio com o inibidor de recaptação de serotonina com antidepressivo, na verdade você dá uma potencializada na ação do antidepressivo. Só que essa potencialização, ela não é aguda, ela é de médio e longo prazo. Então você vai ver a diferença para as pacientes no nível de recaída, no nível de sintoma residual, ao longo do tempo, de 6 meses em diante. E quando a gente passa para a menopausa, vamos dizer assim, mais tardia, daí o efeito dos hormônios não é tão intenso. É como se... Porque o que acontece também? Você tem a densidade e vamos dizer assim, a atividade dos receptores estrogênicos no sistema nervoso central também vai diminuindo com a idade. Então você acaba tendo... A droga não tem por onde agir, né? Você vai ter os outros benefícios da reposição hormonal, que seria a parte de neuroproteção, que também, para alguns pesquisadores, também ela cai depois de mais idade, mas daí eu teria a tendência de dizer que para das mulheres com pós-menopausa mais tardia, os duais teriam trariam uma resposta um pouco melhor. A indicação para ECT numa gestante é a mesma indicação que a gente traria para uma pessoa que não tivesse, para uma mulher não gestante. A taxa de complicação pelo procedimento da ECT na gravidez é mínima. É mínima. Eu diria o seguinte, a última revisão que eu vi era assim, mais de 100 casos, um estudo de revisão com mais de 100 grávidas, foram 100 sessões de ECT em grávidas, assim, uma coisa de 2, 3, 4% de indução de trabalho de parto, uma coisa assim, muito, muito, muito pequena. Então, é uma questão muito complicada, como no começo eu estava falando. Você tem que estar com a família e tem que ter a rede de apoio da paciente do lado para você. Primeiro, se indicar um remédio, já causa uma medicação, já causa uma movimentação familiar, né? Todo um preconceito. Você fazer a medicação de um ECT é mais ainda, mesmo se tratando de um paciente crônico, ou de uma paciente que já é grave, ela causa isso. Então, esse trabalho com a equipe, de um modo geral, é o mais importante. Eu diria o seguinte, para as mulheres... deixa eu repetir a pergunta. Uso de estabilizadores durante a gravidez, né? Qual seria a indicação? Primeiro, se tem que usar a medicação, vai usar durante a gravidez, sim. Já existem estudos de interrupção de medicações, interrupção dos estabilizadores de humor durante a gravidez. A recaída em 3 meses é 100%. No primeiro mês é quase 50%. Então é um risco muito alto você interromper o estabilizador de humor.
A grande questão é que tipo de estabilizador de humor que a paciente deve usar durante a gravidez. Pensar de malformação. Eu vou falar do que a gente não indica, que é o ácido valproico, o Depakote, o de valproato. Ele é o que está mais associado, chega a 10% de malformação. Tá? Principalmente quando ele estiver associado. Se ele estiver associado a outro estabilizador de humor ou a outro estabilizador de humor, diga-se lítio, ou estiver associado a um neurolético, a um antipsicótico segunda geração, esse risco já aumenta, mas não aumenta tanto. Se ele estiver associado a outro anticonvulsivante, aumenta demais o risco. Então, dá para ficar usando o Depakote também para pacientes que estão muito bem estabilizadas? Sim, desde que você esteja já fazendo a medicação profilática, basicamente é o ácido fólico. Então, pacientes em idade fértil que estão talvez pensando em engravidar, como as gravidezes não são planejadas, em transtorno bipolar, tem uns dados aqui brasileiros que eu acabei vendo aqui ontem, 70% das gravidezes das bipolares atendidas em rede pública aqui do Brasil não são planejadas. Então, é quase que assim, se está indicando Depakote, você está indicando ácido fólico junto. Né? Então, via de regra, a minha sugestão é, se a paciente tem uma boa resposta ao lítio, ela pode ficar com lítio. Pensando que lamotrigina não é um bom estabilizador de humor para mania, mas é um bom estabilizador, um bom profilático para depressão, a lamotrigina, apesar de aumentar um pouco o risco de malformação, ainda chega num nível de segurança. Então, se tiver que fazer uma associação com algum tipo de estabilizador, caso tenha indicação clínica de fazer uso da lamotrigina, eu faria uso da lamotrigina, né, nesses casos. E uma coisa que eu faço com bastante segurança é usar os antipsicóticos de segunda geração como medicação coadjuvante de estabilização de humor. Apesar de também não ter muito dado na literatura, então você pode estar usando isso. Com cuidado para os antipsicóticos de segunda geração que fazem dar ganho muito que estão relacionados com ganho de peso, porque o ganho de peso na gravidez excessiva você ainda tem a questão da diabetes gestacional. Para ter bastante cuidado. Então é uma situação bem difícil, né, em qualquer uma dessas situações. Outra coisa importante que a gente sempre fala, né, ou do transtorno bipolar, é o pós-parto. Né, a situação do pós-parto, como a gente deve medicar e como a gente deve conduzir. Basicamente eu falo assim, a boa profilaxia durante a gravidez é a melhor conduta, é a melhor alternativa que a gente tem para evitar um problema no pós-parto. Então a identificação dos sintomas depressivos no pós-parto é fundamental, no pré-parto, né, na gravidez, é fundamental. E a medicação e a preocupação toda para a gente durante a gravidez. No pós-parto, a gente acaba tendo uma frequência muito grande nessas pacientes de um aumento de risco de um episódio. Né? Nas bipolares, praticamente 40% das mulheres, 40% a 50% das mulheres vão ter o primeiro episódio no que a gente chama de puerpério. O nosso puerpério é 6 meses, não são os 2 meses ou as 45 dias, como dizem algumas pessoas, nos 6 primeiros meses. Então, uma boa parte dessas pacientes tem. E uma outra parte um outro ponto bem importante é o quadro. Uma vez você fazendo um diagnóstico de depressão puerperal, que é muito comum, alguns estudos mais recentes estão mostrando que se a gente for avaliar essas pacientes de verdade, especificamente com sintomas em relação aos sintomas de hipomania e de mania, a gente chega a uma frequência de transtorno bipolar muito próxima a 50%. E quando você está com uma depressão pós-parto, a gente pensa, vou dar um antidepressivo. E você está, na verdade, você está induzindo um quadro de mania. E um dos maiores indicativos de que essa paciente possa ser bipolar é que logo na primeira semana
Você pode ter o blues, né? Que naquelas primeiras 48 horas, 72 horas, você pode ter na primeira semana. Você tem o blues puerperal, que é aquela alteração de comportamento natural. Normalmente no blues você não tem hiperativação, você não tem agitação, né? Se vocês observam logo nessas primeiras semanas alguns sintomas de agitação, esses sintomas teriam um valor preditivo tanto para a depressão puerperal, que vai se instalar na quarta, quinta semana, como para transtorno bipolar. Então a gente tem que estar atento para essa questão, para daí você já estar entrando com a medicação terapêutica, nem profilática, já específica para cada uma dessas situações.